Olá, seja bem-vindo ao Táxi Prático. Hoje a gente vai tratar de mais uma dúvida excepcional para o seu dia a dia. Meu nome é Rafael Salles, advogado, e hoje a gente vai conversar com você a respeito da aplicação prática de normas coletivas. Eu começo indagando, você sabe o que são as normas coletivas de direito do trabalho? Muita gente ainda não sabe. E aí existem regras específicas que estão previstas nessas normas coletivas, que são fontes de direitos e obrigações. E elas se dividem em acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Qual é a diferença entre o acordo e a convenção coletiva de trabalho? O acordo coletivo ele é pactuado entre uma empresa ou um grupo de empresas e um determinado sindicato de trabalhadores. Já a convenção coletiva ela é pactuada entre um sindicato de trabalhadores e um sindicato de empresas. E aí os dois, quando formalizam essa negociação coletiva, vai nascer dali uma convenção coletiva de trabalho. Existe ainda a sentença normativa, que é quando o processo ele é judicializado através de uma ação chamada de dissídio coletivo. Mas não é a praxe, não é a regra. Em regra, os sindicatos conseguem firmar os acordos ou convenções coletivas de trabalho. E aí você, prestador de serviço para a empresa, tem que se atentar que toda empresa, todo trabalhador, em regra, vai estar representado por um determinado sindicato. Então, quase sempre haverá um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Como a gente mencionou anteriormente, esses instrumentos são fontes de direito. Então, um adicional noturno, o que a lei diz? Tem que ser de no mínimo 20%. Só que uma convenção ou um acordo coletivo pode estabelecer um percentual de 30%. Um adicional de salubridade, o grau máximo é 40%. Mas um acordo coletivo pode estabelecer que seja 70%. Horas extras, a lei coloca como 50%. Uma convenção coletiva pode estabelecer que seja 100%. Então, é muito importante quando você começa a assessorar uma nova empresa que você observe qual é o pacto coletivo que vai se aplicar àquela empresa. E aí o que eu venho trazer para você hoje são dicas práticas de como saber que instrumento coletivo é que vai se aplicar àquela relação. Porque é muito comum no dia a dia se apresentar a seguinte situação. Chega um trabalhador na empresa e diz, o meu dissídio aqui, o meu reajuste eu vi que é de 10%. O empregador toma um susto, achou aquele reajuste muito alto, vai consultar você para saber se realmente é aquele sindicato de trabalhadores que representa aquele trabalhador. E você vai observar que efetivamente aquele sindicato ele representa aquele trabalhador. Só que muitas vezes o sindicato patronal que assinou a convenção coletiva, ele não representa a empresa. E toda vez que isso ocorre, você não precisa aplicar aquela convenção coletiva, porque a convenção, para ser aplicada, eu tenho que, de forma concomitante, ter os trabalhadores representados pelo sindicato dos trabalhadores e ter a empresa representada pelo sindicato das empresas. Se isso não ocorre, se falta representação ou de um lado ou de um outro, a convenção coletiva de trabalho não será aplicada, diferentemente do acordo. O acordo coletivo é firmado diretamente pela empresa. Nesse caso, o acordo sempre vai ser aplicado se a empresa firmou aquele acordo coletivo. Se ela não assinou, ela não vai ser obrigada a cumprir. Então, toda vez que você começar a prestar serviço para uma empresa, pergunte a profissão dos trabalhadores, olhe a atividade econômica da empresa, porque geralmente o sindicato dos trabalhadores vai ser determinado pela atividade econômica da empresa. Se você tem uma indústria, se você tem uma empresa de comércio, se você tem um restaurante, isso vai diferenciar na representação dos trabalhadores, mas também na representação da própria empresa. Você vai ter que buscar saber qual é o sindicato patronal que representa aquela empresa. Existe ainda os trabalhadores que a gente chama de categoria diferenciada. Todo trabalhador que é representado por uma categoria diferenciada, o instrumento coletivo vai ser o da categoria diferenciada se a empresa também tiver representada naquela negociação. E como é que eu vou saber se esse trabalhador é ou não de categoria diferenciada? Aí vem a nossa grande dica de hoje. O trabalhador de categoria diferenciada é aquele que tem a profissão regulamentada, geralmente por lei. Posso citar aqui engenheiros, advogados, médicos, enfim, todos aqueles que têm alguma regulamentação por lei são considerados de categoria diferenciada. Só para você ter noção, através de um exemplo, eu tenho um engenheiro que trabalha num banco. Esse engenheiro ele é representado pelo sindicato dos bancários ou pelo sindicato dos engenheiros?
Como eu disse, o engenheiro é uma categoria diferenciada. A atividade preponderante do banco, a grande maioria dos funcionários, vai ser dos sindicatos bancários. Mas esse engenheiro, por ser categoria diferenciada, ele não será representado pelos sindicatos bancários, mas sim pelo sindicato dos engenheiros. Rafael, mas a empresa não assinou nenhum acordo com o sindicato dos engenheiros. Ou não existe uma convenção coletiva com o sindicato dos engenheiros. Então, para aquele trabalhador, não vai haver nenhuma convenção coletiva que se aplique à realidade dele. Então, o que é que a empresa tem que fazer? Deliberar por vontade própria. Vai decidir qual vai ser o percentual de reajuste, vale a alimentação, se vai pagar ou não. Então, são decisões que ela vai ter que tomar considerando esses parâmetros. Na prática, o que a gente observa é que existem muitas dúvidas nessa temática e eu espero ter contribuído de alguma forma para você resolver, tá bom? Fico aqui à sua disposição, deixo aqui meu forte abraço e aguardo você em nosso próximo encontro.